Legal, bonito, um TikTok, mas é TikTok. Hoje ninguém teve vida fácil em Paris não, hein? Nem o multicampeão do mountain bike teve vida fácil. Olha aí o perrengue que o Nino Schurter passou hoje na pista. Pessoal, mountain bike XCO masculino nas Olimpíadas de Paris. Um grande dia do nosso esporte. Foi bem emocionante, uma disputa, várias invertidas, várias reviravoltas, grandes favoritos, médios favoritos brilhando. Galera que anda ali num top 15, num top 5, a prova foi bem legal e eu vou trazer aqui detalhes para vocês. Talvez o vídeo fique um pouquinho grande, vou trazer um resumo, volta a volta, tá? Um passo a passo do que aconteceu nessa corrida e depois eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre os resultados, o que eu achei da prova e tudo mais. Detalhe aqui que eu quero falar para vocês é Loana Leconte, a francesa, que ontem sofreu uma queda bem séria na corrida feminina, na terceira volta. Ela foi para o hospital, teve uma fratura na mandíbula, levou alguns pontos no rosto, estava com alguns ferimentos, teve uma concussão, mas tá em casa, tá bem, já postou foto, já fez postagem nas redes sociais tranquilizando seus fãs, então graças a Deus, nada de muito mais sério depois daquela queda que ela sofreu, que foi um pouquinho feia. Então vamos seguir para a corrida. A pista do mountain bike XCO lá em Paris, 4.400 metros, 110 de subida acumulada por volta. Para os homens, 8 voltas. A prova foi fechada com 1 hora e 26 de muito esforço físico. Bom, largou a prova, a gente já viu o Luca Brador, o italiano, pegando a ponta, dando aquela atiçada ali no pelotão para ver quem vinha, quem não vinha. Logo em seguida, o Hatterley pegou a ponta. O Hatterley sim fez força e aí já deu uma esticada no pelotão. Até então estava todo mundo muito junto. Mas ainda assim, era praticamente 20 minutos de prova e tinha assim um grande grupo na ponta da prova. E nesse grupo a gente tinha Tom Pidcock, o seu compatriota Charlie, Hatterley, Brador, Flukiger, Nino, Samuel Gaze um pouquinho ali atrás, mas ainda estava nesse pelotão. E lá na frente, principalmente ali no top 5, a gente tinha o Hatterley, o Brador, Flukiger e Nino. Falei, bom, ali e o Pidcock ali no meio do pelotão. A gente sabe que o Pidcock ele não larga tão forte, é uma estratégia dele também, de acordo com a forma física dele, com a condição, não forma, mas com a capacidade, né, que ele tem. Ele não é um atleta tão glicolítico, então ele acaba largando bem forte, mas ele não é desesperado para ir para a ponta. E aí ficou aquela trocação na ponta do pelotão e tal, até que o Flukiger pegou a ponta do pelotão. E nesse momento que o Flukiger pegou a ponta, ele tava fazendo bastante força, via a fisionomia dele, assim, que ele tava fazendo bastante força, já foi ali pro final da segunda volta. O Nino seguiu junto, Hatterley seguiu junto e o Tom Pidcock. Brador, nessa hora, cortou um pouquinho, ficou ali, o Charlie também, ficou ali no grupo intermediário. O Charlie chegou a puxar um momento também a prova ali no começo, nos primeiros 20 minutos, colocando ritmo na ponta. Mas aí, nesse momento que o Flukiger pegou a ponta, já deu uma bela selecionada na segunda volta. E aí foi se definindo o quê? Nessa selecionada. Hatterley, Brador no meio do caminho, o Flukiger seguiu junto, Tom Pidcock saltou para a ponta, o Nino, eu percebi que ele estava um pouco inconstante, às vezes ele estava meio chiclete, sabe, ia para frente, para trás, para frente, para trás. Vitor Koretsky também estava nesse grupo, então era um grupo muito forte e os caras estavam num ritmo muito bom. Repito, o Flukiger na ponta fazendo muita força e os caras ali atrás seguindo esse ritmo do Flukiger, mas não assim descabelando, sabe? A fisionomia de mais força mesmo naquele momento era do Flukiger. Com mais ou menos 22 minutos, Tom Pidcock atacou a posição do Flukiger e pegou a primeira posição dele. Ficou então Pidcock, o Flukiger, o Koretsky e o Nino. E o Pidcock abriu um pouquinho. O Nino já tentou sair ali do Koretsky, fez muita força para tentar passar o Koretsky nesse momento. E nesse momento de uma subida que ele fez muita força para tentar tomar a posição do Koretsky, ele sentiu. No que o Nino sentiu, ele começou a escorregar para trás do pelotão. Então, lá para frente foi quem? Tom Pidcock, Vitor Koretsky, Hatterley
E o Fluke deu ali, ficou ali mais ou menos na quarta colocação, sentiu um pouquinho, mas conseguiu se sustentar um pouco. Com 24 minutos, Tom Pidcock começou a acelerar. Você percebia que ele estava acelerando em todas as curvas. Ele saía dos obstáculos, atacando as curvas forte. Ele tinha mudado a passada dele, incorporado mais a bicicleta. Você via que as expressões corporais dele estavam bem mais fortes naquele momento. E aí, Nino escorregou de vez para trás, já se desligou desse grupo. Falei, pronto, agora começou a corrida do Pidcock, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. Tá, no que começou essa corrida do Pidcock, o Koretsky, o francês, tá correndo em casa, ó, nem 1 metro de diferença pro Pidcock. Sempre os dois ali na pista, sobe, desce algumas curvas, obstáculos, e os dois passando. O Hatt, ele tentou seguir um pouquinho, mas deu uma cortada. Então ficou na frente, Pidcock e o Koretsky, e o Hatt, ele perseguindo aqui atrás. Quando foi na terceira volta, mais ou menos com 36 minutos, Tom Pidcock teve um furo de pneu. O bom é que ele estava bem próximo do ponto de apoio. Não foi um furo de pneu que ele ficou no zero logo de cara. Ele tinha pressão. Aí chegou numa rampa, ele desclipou. Nisso o Vitor Koretsky passou ele e acelerou. Ele desclipou ali, desceu com cuidado aquela rampa, continuou, seguiu, chegou no ponto de apoio, fez a troca, Vitor Koretsky acelerou, o Hatt passou ele, e nesse momento passou o Hatt, passou Fluke, Nino, passou o Blevis, passou muita gente por ele. Ele tomou 40 segundos de diferença nesse momento do Koretsky, que estava lá na frente acelerando. Eu falei, pá, agora... Se a corrida do Pidcock tinha começado lá atrás, aqui com 27 minutos, 24 minutos quando ele acelerou, falei, agora então vai começar a emoção, né? Que esse cara vai é uma Olimpíada, não pode ser tão fácil assim. Pois bem, Pidcock voltou no pelotão do Blevis, do Samuel Geiss, do Nino, ficou ali um tempinho, ele deu uma acelerada para pegar esse pelotão, porque o pelotão passou, ele ainda estava saindo do ponto de apoio, aí ele deu uma acelerada e encostou. Ficou ali, dobrador também estava nesse pelotão no momento. Ficou ali um tempo, seguiu e tal. E esse pelotão diminuiu um pouquinho o ritmo, o tempo de diferença para o Koretsky, para 37 segundos. Volta vai, volta vem, um ataca, o outro ataca. E o Hart lá na frente a 13, 10, 13, 14, 13, 16, 10, 12 segundos do Koretsky. Ele se mantendo. E ali atrás, a mais ou menos 35, 36 segundos, aquele grupeto que eram uns 6, 7 ciclistas. Brador, Nino, Fluke, Blevis, Geiss e o Pidcock. Pidcock deu uma estabilizada no ritmo ali, de repente ele pegou a ponta e pum, acelerou. Espatifou aquele pelotão. O Fluke veio com ele, Samuel Geiss tentou ir com o Pidcock, não conseguiu, estourou o motor e caiu lá para trás depois. O Brador veio junto com o Pidcock. Nisso, ele começou a aproximar. A gente está falando de mais ou menos quinta volta nesse momento, final da quinta para sexta volta. Quando que o pelotão começou a tirar um pouco essa diferença para o Koretsky. Koretsky, nesse momento, estava mais ou menos 27 a 30 segundos na frente desse pelotão grande, que era o Samuel Geiss, Pidcock, Brador, Fluke. No meio do caminho, a 10 segundos, 12 segundos do Koretsky, estava o Hatt. Beleza. E o Pidcock acelerando. Essa acelerada que o Pidcock deu lá atrás para fechar esse gap para o Koretsky, teve até um momento que eu pensei assim, o Pidcock deu uma sentida, porque ele não estava se movimentando muito no pelotão. Mas eu percebi que o Pidcock ali na corrida, até então ele estava fazendo assim, ó, ele escalava, chegava no grupo da frente, ele estabilizava um pouco. O cara, ele é muito milimétrico. Ele estabilizava um pouco o ritmo dele, aí ele atacava aquele pelotão e saltava no outro. Estabilizava um pouco, porque ele tinha referências também, né, passando pelos obstáculos na pista e tal. Então, ele estabilizava um pouco e atacava o próximo pelotão. Só que nesse momento, o Pidcock já estava liderando o terceiro pelotão, que só tinha, na verdade, o terceiro grupo, né, não era nem um pelotão. Na frente tinha um Hatt, que nesse momento estava uns 10 segundos na frente dele. Quando eles passavam no ponto de apoio, a gente já via, eles se viam no visual, já. Quando você tem um ciclista no visual, já fica, né, bem perigoso a situação. Tudo bem. Vamos abrir então a sexta volta. Na sexta volta, Pidcock matou essa diferença que tinha o Hatt. Então agora tem um pelotão só. Hatt. Quando ele acelerou, voltando, quando ele acelerou para chegar no Hatt, o Fluke sobrou e o Brador também sobrou. Então aí ficou o Pidcock, o Hatt,
e lá na frente o Koretsky acelerando. Nesse momento eles estavam uns 15 segundos do Koretsky. Tá. Pidcock pegou a ponta, encostou no Koretsky e o Hartley deu uma cortadinha, mas vinha junto ali no mesmo flow. Cortada mais visual do que de tempo. E o Pidcock chegou no Hartley. Quando ele chegou no Hartley, eu falei, e agora? Ele vai estabilizar igual ele estava fazendo antes? Ou ele já vai chegar atacando? Um detalhe. Uma chegada no sprint para Koretsky e Pidcock, na teoria, era ruim. Por quê? Porque o Koretsky, ele é mais robusto, ele tende a ter um sprint melhor do que o Tom Pidcock. Então eu falei, e agora? Ele vai, numa subida ele pegou o Koretsky. Vai passar atacando ou vai estabilizar um pouquinho o ritmo e vai seguir? Estabilizar o quê? Ele chegou e atacou o Koretsky. O Koretsky ele abriu 3 bicicletas, mas essa era outra ponta que era mais visual do que de tempo. Eles estavam com o movimento na mesma sintonia, o Koretsky logo voltou e não dava 1 metro pro Pidcock. Nisso eles passaram para abrir a última volta. O Hartley deu uma cortadinha ali atrás quando o Pidcock atacou a primeira posição do Koretsky. Então os dois vieram abrindo a última volta da prova, a 8ª. Ok. E agora? Quem que vai atacar quem? Eles começaram a 8ª volta no flow, seguindo. Até que Viktor Koretsky, atleta da casa, o francês, numa subida, atacou o Pidcock. Isso já foi assim, tipo, vamos dividir essa última volta, o percurso, em 5 partes. No segundo quinto da última volta, atacou na subida, pegou a ponta para descer, com bastante obstáculos ali e tal. Na descida, o Pidcock, e ele abriu um pouquinho, uns 2 segundos, na descida, com parte mais técnica, o Pidcock pegou a posição do Koretsky. Eita! Na próxima subida, que era uma parte mais física, rolado, só que físico, não tinha tanto obstáculo, o Koretsky atacou de novo a posição do Pidcock. Em outra subida, o Koretsky atacou de novo o Tom Pidcock. Logo em seguida vinha uma outra descida com parte planas, bastante curvas e um flow ali. Nesse momento, tinha uma abertura na pista, uma árvore no meio. Cada um abriu para um lado. Pá! Se encontraram ali. No que eles se encontraram, o Koretsky, para não bater... Pessoal, a gente tá falando do momento que faltava, assim, 600 metros para chegada. No que ele encontrou, o Pidcock foi embora e o Viktor Koretsky teve que tirar a bicicleta, o pé dele desclipou e aí ele foi embora. Ai, meu Deus, nessa hora eu falei, meu Deus do céu, eu não vou mentir pra vocês que eu estava torcendo pro Koretsky. Não posso omitir isso daqui hoje. E aí, o Tom Pidcock abriu mais ou menos uns 15, 20 metros do Koretsky, que tava a chegada ali já. Eles saíram dessa parte de flow, das curvas, desceram, subiram a rampa, chegada. Pidcock furou. Faz isso, faz aquilo, vai pra trás do pelotão, mais uma vez vai lá e bate o martelo. Eu não sei mais o que tem que acontecer pra esse cara, pra ele um dia não ganhar uma corrida, porque que não seja uma queda, né? Porque o cara é muito, 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 muito fora da curva. E aí, agora, ele é bicampeão olímpico, Tom Pidcock, atual campeão mundial, líder de Copa do Mundo e ganha o que corre e tá insuportável, cara. Mas é muito bonito ver ele correr porque ele tem um domínio, ele sabe o que ele faz, ele é muito milimétrico. Às vezes eu vejo os caras do mountain bike um pouco mais racional, aliás, um pouco mais emocional, né? Os caras atacam, eles vai... O Pidcock, ele faz conta a prova inteira e ele sabe o momento que ele tem que atacar o adversário, ele sabe aonde ele tem que atacar e quanto falta de corrida, o domínio que ele tem de tudo que acontece naquela pista enquanto ele tá correndo é absurdo, cara. É algo fora do comum. Na 3ª colocação veio o Hartley. 4ª colocação, Luca Bradò da Itália. E na 5ª colocação, a gente teve o Matthias Fluke. O Langalinski, o brasileiro, fechou na 21ª colocação, chegou ali disputando o sprint com o dinamarquês. Quase acertei do Lan, hein? Eu falei da Raíza, que pegaria um top 25, ela fez top 28, e o Lan eu falei que faria um top 20.
fez ali um top 21. Muito bom, muito boa a posição dele. Eu acho que o Lan é um cara que tem muito para crescer diante do cenário do mountain bike nacional, e agora que ele está começando a correr as provas lá fora, com o Avancini, né, cuidando da carreira dele, com certeza eu acho que a gente pode... Aliás, com certeza a gente vai ver o Lan num top 10 nesse próximo ciclo olímpico, em Copas do Mundo. Olimpíada é um outro cenário. Olimpíada é um momento, né? A gente via ali o Hatteli bem em alguns momentos, o Koretsky bem em alguns momentos. Os dois hoje, eles voaram. O Hatteli, ele fez uma prova extremamente consistente. Ele esteve ali, ó, o tempo inteiro. Pegou a ponta no começo da prova, conduziu a prova durante um tempo. Depois ele veio, se defendeu quando o Pidcock passou. Teve um momento ainda, no momento que o Pidcock atacou a posição do Koretsky na 7ª volta. O Hatteli sobrou, ele teve calma, se reconectou depois. Então, o Hatteli fez uma baita de uma prova. Um outro atleta que eu acho que andou muito hoje também, Luca Brador. O Fluke, a gente sabe de tudo que ele é capaz, né? A carreira dele já é absurdamente premiada. O Brador também, mas você fazer um quarto numa Olimpíada é algo assim muito, muito difícil. Então, tem que ser aplaudido de pé. E o Tom Koretsky, uma prova animal, uma forma física absurda, correndo dentro de casa, com toda aquela energia, com toda aquela força da torcida dele. Ele passava, a transmissão não teve narração. Ele passava e a torcida, Vitor, Vitor, então aquilo com certeza deu um gás a mais, porque ele fez uma baita de uma prova, especificamente contra o Pidcock. Cris, se o Pidcock não tivesse furado, ele teria colocado tempo no Koretsky? Ele poderia até colocar, porque a gente tá falando de um cara excepcional. Só que assim, as duas voltas que o Koretsky deu na roda do Pidcock, e o Pidcock atacando, e até mesmo quando ele reconectou ao Vitor Koretsky ali na 7ª volta, ele atacou algumas vezes e o Koretsky não dava 1 metro de diferença pro Pidcock. Mesmo se ele não tivesse furado, ele não teria vida fácil hoje no pelotão, porque o Koretsky não ia deixar ele ganhar tão facilmente. Então, assim, foi uma prova muito legal, porque foi definida 500 metros antes da chegada. Depois ainda o Hatteli chegou bem próximo do Koretsky, até porque além dele ter perdido esse tempo pro Pidcock, ele pode ter tentado, né, se reconectar, mas na hora que ele olhou pra frente, ele já viu que não tinha muito mais possibilidade de se reconectar ao Pidcock pela distância que ele tava e pelo o que faltava de corrida. Então, o Hatteli chegou ali bem próximo do Koretsky, mas também não chegou a ameaçar, não chegou a nem fazer um sprint contra o Koretsky pela 2ª posição da prova. Um provão, pessoal, um provão digno de Olimpíada mesmo. Não foi aquela prova que a gente viu o Pidcock sendo dominante do começo ao fim na corrida, ou fazendo o que ele queria, até porque hoje ele teve um imprevisto do pneu dele. O Nino sofreu bastante hoje, inclusive hoje, um dia bem quente em Paris, bastante quente. O Nino sofreu bastante hoje, foi combativo ali nas 3 primeiras voltas. Quando o Pidcock acelerou, o motor dele explodiu. Samuel Geiser ainda tentou também andar um tempo ali com o Pidcock. O Pidcock vai estourando um por um, né, no pelotão. É impressionante. Mas eu acho que esses 5 primeiros fizeram realmente uma prova muito bonita e muito consistente. Então, pessoal, é isso. Agora a gente encerra o mountain bike, né? Mountain bike feminino ontem, masculino hoje. Partimos então para o dia 3 e 4 para as provas de ciclismo de estrada masculino e feminino. Dia 3 masculino, dia 4 feminino, tá bom? Coloque aqui o que vocês acharam dos comentários, não, o que vocês acharam da prova. Para mim foi uma prova emocionante, valeu muito a pena a ansiedade que eu depositei para assistir ela, e assistir ela porque foi bacana. Um abraço, até mais.